Já faz mais de uma semana que o Benfica anunciou Jorge Jesus como seu novo técnico, mas até agora nada do pagamento da multa rescisória ao Flamengo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico direito essa história. Quero falar também sobre a decisão de Fernando Diniz, técnico de São Paulo, de entrar com todos os reservas para a partida contra o Guarani, que pode causar a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. E para fechar, detalhes e bastidores da decisão do Botafogo de rescindir o contrato de um atacante que foi pego fazendo uma live, bebendo cerveja e falando bem do Flamengo. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações para você, só queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola, que está a caminho de 1 milhão de inscritos, continue crescendo. Quero começar esse vídeo falando sobre Gabriel Cortés, atacante equatoriano, 24 anos de idade, pertence ao Botafogo, ou melhor, pertencia. O Botafogo já decidiu rescindir o contrato de empréstimo do jogador, que pertence ao Guayaquil City, time do Equador. Ele está emprestado até o fim do ano, o Botafogo até tinha a possibilidade de comprá-lo por $1 milhão, algo na casa de 5 milhões de reais, mas essa ideia está completamente descartada, porque ele dentro de campo não vai bem, só 4 jogos e 100 minutos em campo, nenhum gol marcado, última partida disputada em 1º de março, e também porque fora de campo vive arranjando problemas. Já era assim no Equador e continuou sendo assim no Botafogo, tanto que na última terça-feira o Paulo Autuori chamou o Cortés para um papo e afirmou que ele não fazia mais parte dos planos, que estava liberado para procurar outro clube. Talvez por conta disso, o Cortés se sentiu à vontade para fazer uma live na madrugada dessa sexta-feira, tomando cerveja e elogiando o Flamengo. Justamente o Flamengo, tão rival do Botafogo nos últimos tempos. Foi a gota d'água e a tendência é que o Botafogo anuncie nas próximas horas a rescisão do contrato do atacante de 24 anos de idade, e por trás dessa história tem uma informação importante. Paulo Autuori anda irritado com os dirigentes do Botafogo em relação a contratações de jogadores que não cheguem para agregar. Ele entende que se não é para contratar jogador titular, é melhor que não contrate, porque é melhor se apostar nas categorias de base. Vamos ficar atento e acompanhando os próximos passos do Fogão. Bora falar agora sobre o São Paulo e a decisão de Fernando Diniz de colocar um time inteiro reserva na partida contra o Guarani, marcada para esse domingo. E por que essa partida é tão importante, levando em consideração que o São Paulo já está classificado? Porque o Corinthians depende de um resultado do tricolor para passar a próxima fase. Se o Guarani, por exemplo, vence o São Paulo, automaticamente o Corinthians está eliminado, independentemente de seu resultado contra o Oeste, jogo marcado para Barueri. Guarani e São Paulo se enfrentam no mesmo horário, nesse domingo às 4 da tarde, na Vila Belmiro. Vale lembrar que Campinas está impedida de receber jogos por conta da pandemia do coronavírus. Fernando Diniz justificou a decisão de colocar um time inteiro reserva por conta da maratona de jogos. O São Paulo vai acumular a reta final do Campeonato Paulista e o início do Campeonato Brasileiro. O tricolor pode ter uma maratona de até 6 jogos em 17 dias. E foi pensando nisso que o Fernando Diniz decidiu poupar vários titulares, praticamente todos, com exceção do goleiro Thiago Volpi. Existiam já alguns problemas, o Daniel Alves e o Tietê suspensos, outros 3 jogadores pendurados, que se tomassem um cartão nesse jogo contra o Guarani, ficariam de fora da partida de mata-mata das quartas de final. Os 3 jogadores pendurados são o Vitor Bueno, o lateral esquerdo o Reinaldo, além do zagueiro Bruno Alves, e os outros jogadores vão ser poupados por opção do Fernando Diniz. Dessa maneira, o time do São Paulo, que deve enfrentar o Guarani nesse domingo, tem Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius na lateral direita e Léo na lateral esquerda, o Léo Pelé. A dupla de zaga com Diego Costa, super elogiado pelo Fernando Diniz, e Anderson Martins. Meio de campo com Luan, Lisiero e Hernanes. Na frente, Elinho, Everton e Brenner. Vale a lembrança de que na única vez que o São Paulo poupou todos os titulares nessa temporada, acabou perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto, que era, na oportunidade, o pior time do Campeonato Paulista. Derrota por 1-0 em Ribeirão Preto, jogo em 8 de março, mas aquele São Paulo reserva era bem inferior a esse que eu acabei de anunciar. Só para você comparar, eu vou falar sobre esse time do São Paulo que perdeu para o Botafogo. Goleiro mesmo, Thiago Volpi, a zaga com Diego improvisado na lateral direita, Luan de zagueiro, Anderson Martins e Everton na lateral esquerda, o meio campo com Rodrigo Nestor, Lisiero e Shailon, na frente Trellis, Toró e Brenner. Existe a expectativa dentro do São Paulo que mesmo com o time reserva o tricolor possa vencer o Guarani. Em caso de empate, o Corinthians vai ter de vencer por 2 gols de diferença ao Oeste para conseguir a classificação para a próxima fase. Só para arrematar sobre esse assunto, vale a lembrança de que vários torcedores do São Paulo têm exigido que o time perca para o Guarani, tudo para ver o Corinthians eliminado, até porque o histórico recente dos confrontos entre São Paulo e Corinthians em mata-matas é muito ruim para o tricolor. São 10 partidas eliminatórias, todas com classificação dos corintianos.
Bora falar sobre a situação do Benfica, que até agora não pagou pela rescisão do contrato de Jorge Jesus ao Flamengo. O anúncio da contratação do JJ foi feito na sexta-feira da semana anterior, ou seja, uma semana e um dia, e até agora nada do depósito de 1 milhão de euros, mais ou menos 6 milhões de reais, essa dívida que estava prevista no contrato. E enquanto não houver esse pagamento, o Flamengo já anunciou que não libera em hipótese alguma rescisão do contrato, o que vai impedir o JJ, por exemplo, de ser apresentado ou de assinar súmula no Benfica. Como o Nelson Veríssimo vai ficar de técnico interino até o fim dessa temporada, não há grande urgência, não há grande preocupação no Benfica. Vale a lembrança de que o Benfica joga nesse sábado contra o Sport na última rodada do Campeonato Português e no começo do mês de agosto enfrenta o Porto, o grande rival Porto, na final da Copa de Portugal, jogo que ainda terá o Nelson Veríssimo como interino. O Jorge Jesus combinou com o presidente Luiz Felipe Vieira de só assumir o Benfica para a próxima época, para a próxima temporada, que começa logo depois dessa grande decisão. Você deve estar se perguntando, pô, então o Benfica está passando um baita aperto financeiro, certo? Mais ou menos. A viagem que o Luiz Felipe Vieira fez ao Brasil para buscar o Jorge Jesus custou mais ou menos 200 mil euros entre um fretamento do avião, hospedagens e tudo mais. Se houve grana para fazer esse bate e volta no Brasil, acho que 1 milhão de euros não será um grande problema. De qualquer forma, vale a lembrança que o Benfica também tem atrasado o pagamento do Pedrinho, que pertencia ao Corinthians e foi comprado por 20 milhões de euros. Inicialmente esse pagamento seria feito em junho, foi adiado para julho e agora ficou para 3 de agosto, data da apresentação do meio atacante em território português. De qualquer forma, essa fama do Benfica de dificultar os pagamentos já tem causado algumas dificuldades. O Benfica está tentando a contratação do Lucas Veríssimo, zagueiro que pertence ao Santos. Conversa está bem avançada, negócio para ser fechado na casa dos 7 milhões de euros. Mas o Santos já deixou bem claro que só aceita bater o martelo e vendê-lo em 4 parcelas se o Benfica conseguir apresentar garantias bancárias. Até agora essas garantias não foram apresentadas e por isso a coisa não andou. Caso sejam apresentadas no início da semana, o Veríssimo será jogador do Benfica por 7 milhões de euros, terá direito a salários na casa de 2 milhões e meio de euros por temporada no futebol português. E para fechar de vez, outro alvo do Benfica de JJ é Everton Cebolinha, atacante que pertence ao Grêmio. Negócio bem mais caro para ser fechado em algo na casa de 25 milhões de euros, com o Grêmio ficando com pelo menos 20 milhões de euros. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem seu like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!